Em um dos reinos de maior prestígio da Grécia, nascia um herdeiro, filho do rei com sua jovem e bela rainha gananciosa, que usou o filho como meio de salvação para não ser morta por sua horrível traição contra seu marido, o rei. Contudo, o nascimento da criança herdeira na casa real não foi nada agradável. O quê? Jocasta, sua maldita! Você me traía com os empregados? Cometeu tal traição e achou que eu não descobriria? Meu rei jamais cometeria tamanha desonra. Deixe de besteira, mulher. Agora por isso eu te senteio à morte. Matarás a mulher que carrega teu herdeiro? Vá a Gandalf se não acredita em mim. Após esta revelação surpreendente, Rei Laio decide poupar Jocasta de sua sentença e ir até essa tal de Gandalf. Mal sabia ele que Jocasta havia pagado para Gandalf para que ela contasse apenas o que lhe foi dito por Jocasta, afirmar sua história e contar sobre a falsa maldição. E assim foi. Em sua visita ao templo de Apolo, foi profetizado ao rei que o nascimento de seu filho seria o motivo de sua morte e a ruína de toda a sua família. Jocasta, lhe disse a verdade. De fato, o filho é teu. Porém, a criança trará desgraça para a tua família. O quê? Como assim trará desgraça para a família? Ele há de matar seu próprio pai, despojará sua mãe e deixará uma descendência vergonhosa. Não, isso não pode acontecer. Hei de matar essa criança. Não deixarei morrer. Apenas o mande para longe, para que a profecia não se cumpra. Faça como quiser, mas em meu reino ele não é bem-vindo. O entregarei para uma serva confiável. Após Laio sair, Gandalf puxa Jocasta e diz em seu ouvido: Cuidado, Jocasta, pois o que faz hoje poderá voltar-se contra você no futuro. O bebê é entregue à serva da rainha, que deveria levar a criança até o Monte Citerão. Porém, a serva matou a criança. Brincadeirinha. Ela a entregou a um pastor estrangeiro que por ali passava com seu rebanho. O pastor batizou o bebê com o nome de Édipo. Ele, por sua vez, era muito pobre e, por não ter condição de criar a criança, decidiu levá-la ao rei de Corinto. O Pólipo e sua esposa não tinham filhos, por isso decidiram adotar Édipo como seu próprio filho. Édipo cresceu e era belo, forte e muito astuto, e vivia feliz como príncipe herdeiro de Corinto. Contudo, durante um festejo, um dos nobres insulta Édipo, dizendo que ele não é digno de ser herdeiro do trono de Corinto, tendo em vista que ele é um estrangeiro. Édipo questiona o rei Pólipo sobre a verdade, mas este lhe diz para não dar ouvidos às palavras de um bêbado. Édipo, insatisfeito com a resposta do rei, decide buscar a verdade no lar de Gandalf. Apesar da insistência, o oráculo se recusa a responder suas perguntas, porém profetiza um futuro terrível para o rapaz. Você há de matar seu próprio pai, casar-se-á com sua mãe e deixará uma descendência vergonhosa. Édipo fica desolado com tão nefasta profecia e decide abandonar Corinto para evitar que mate seu pai e tome sua mãe como esposa. O jovem vagou consternado pelas estradas da Grécia, até que em uma encruzilhada ele se deparou com o Senhor em sua carroça acompanhado de seus servos. A estrada era apertada, por isso um dos servos jogou Édipo para fora da estrada para dar passagem à carroça de seu senhor. O jovem príncipe, ultrajado, golpeou o servo com seu cajado. O senhor e seus servos pegaram suas armas e partiram para cima de Édipo. Édipo estava cercado por agressores, mas sua força, agilidade e juventude permitiram que o jovem derrotasse todos seus oponentes. O senhor e seus servos estavam mortos. Apenas um dos criados conseguiu fugir. Édipo, vitorioso, sentia uma forte sensação de poder, após vencer uma luta contra diversos adversários. O príncipe de Corinto continuava a vagar pela Grécia quando se deparou com a notícia de que um terrível monstro aterrorizava a região do reino de Tebas. Édipo, se sentindo empoderado após sua recente vitória, se dirige a Tebas para confrontar a temível Esfinge e marcar seu nome no panteão dos heróis. A criatura era conhecida pelo nome de Esfinge. Era um monstro alado, um misto de mulher com leão.
A vil criatura fica sobre uma rocha próxima à cidade, e todos aqueles que dela se aproximavam ouviam a seguinte frase proferida pela esfinge: Decifra-me, ou te devoro. E logo após, a criatura apresentava um enigma àqueles que ousavam se aproximar. Todos que tentaram desvendar o enigma fracassaram e foram devorados. Cláudia reina inteiramente sobre Tebas, que estava de luto devido à morte de Rei Laio. Após perder seu primogênito para a esfinge, Cláudia decreta que concederá àquele que derrotar a esfinge a mão de sua irmã Jocasta, rainha e viúva de Rei Laio, em casamento. E assim, este herói se tornaria o rei de Tebas. Édipo decide aceitar tal desafio, pois não temia a morte. E caso morresse, pelo menos saberia que seus pais estariam a salvo de sua terrível profecia. Édipo se depara com a terrível esfinge e ouve a célebre frase: Decifra-me, ou te devoro. Aqui me procure a vida inteira, sem jamais me encontrar. E aqueles que beijo, mas vêm com pés ingratos me esmagar. Às vezes parece que favorece a inteligência e a graça, mas abençoo todos os que arriscam com audácia. Suave e doce me Edge costuma ser, mas se desprezado me torna uma fera difícil de abater. Pois embora cada um de meus golpes seja poderoso, quando mato, meu processo é vagaroso. Édipo encarava a esfinge, que já lambia os seus lábios à espera de mais uma refeição. E assim o rapaz profere a sua resposta. Eu suponho que seja um amor, pois, veja bem, muitas pessoas procuram por ele, mas nunca o acham, e quem o acha não dá valor para ele. Ele abençoa todos que arriscam nele, ou pelo menos grande parte, e embora ele seja uma coisa doce, quando ele é desprezado, pode causar grandes problemas, e o processo do amor costuma ser muito doloroso, matando as pessoas aos poucos. A resolução do enigma cobriu a esfinge com uma vergonha insuportável, e esta se jogou do alto de um precipício. A esfinge estava morta, Tebas estava a salvo novamente. Cláudia, como prometido, entregou a mão de sua irmã Jocasta ao herói, que com ela se casou. Agora Édipo era rei de Tebas, e sua esposa, apesar de possuir uma certa idade, ainda era muito bela e ainda era fértil. Acreditem ou não, essa safada tem 62 anos. Mas ela tá conservada. E com ela, Édipo teve 4 filhos. Os meninos, João e Enzo, e as meninas, Valentina e Maria. Viveram muito felizes. Mas nuvens negras passaram a cobrir a cidade de Tebas, um presságio de que algo terrível estava prestes a acontecer. Muitos anos se passaram, e Édipo, apesar de possuir alguns defeitos, era visto como um rei justo e bom. Contudo, uma peste passa a assolar a cidade de Tebas, e muitas vidas passam a ser ceifadas pela doença. Desesperada, a população recorre ao seu rei, que já havia salvado a cidade no passado, e suplicaram que Édipo salvasse a cidade novamente. O rei Édipo não se esquiva de sua responsabilidade com a cidade e ordena que Cláudia Raia, sua amiga e cunhada, vá a Gandalf a Branca, que mesmo com o passar dos anos, continuou com a mentira a qual foi paga para contar anos atrás pela Jocasta, e descubra a causa de tamanha desgraça. Cláudia retorna do oráculo com a resposta para o motivo de tamanha calamidade. Vou revelar o que me foi dito por Apolo através da gloriosa Gandalf. Ela ordena expressamente que purifiquemos a terra da sagrada cidade de Tebas, que esta está manchada graças a um vil criminoso. O oráculo revelou que a peste persistirá até que o culpado pela morte de Laio, o antigo rei, seja expulsa da gloriosa cidade de Tebas, a qual ele usa como refúgio. Tudo o que se sabia era de que Rei Laio havia sido assassinado por um bando de ladrões em uma encruzilhada, mas suas identidades eram desconhecidas. Édipo chama para si a responsabilidade de desvendar a identidade de tão vil elemento que se esconde dentro das muralhas de Tebas e diz: Qualquer um que saiba a real identidade do assassino está intimado a relatar o que sabe a mim. Não tema nenhum tipo de represália quem quer que seja o criminoso. Você será devidamente recompensado. Quero que o assassino saiba que se ele se entregar de boa vontade, sua integridade física será preservada e não sofrerá nenhuma pena, a não ser o exílio exigido pelo oráculo.
e quero que todos saibam que não descansarei até que o homem responsável pela morte de Laio seja encontrado e expulso desta cidade, mesmo que ele faça parte de minha corte ou família. E rogo que os deuses castiguem tal sujeito e lhe imponham toda dor e sofrimento. Cláudia sugere que seja chamado Tiresias. O velho cego era um notório adivinho e com a ajuda de seus poderes o criminoso poderia ser encontrado. O velho Tiresias se apresenta perante a Édipo, que lhe diz: Sábio ancião, sua reputação como adivinho lhe credencia nos ajudar a descobrir a identidade do verdadeiro assassino de meu antecessor. Então, ordeno que revele tudo o que sabe. Terrível mesmo é o conhecimento que só traz desgraça a quem conhece. Deixe-me ir, meu rei, e carregue seu próprio fardo, e deixe que eu carregue o meu. Será melhor para os dois. Se tem ciência da identidade do assassino, revele agora. Não permita que a cidade de Tebas continue a sofrer por sua omissão. Não sabes o que pedes, tal conhecimento só trará desgraça, e de minha boca nada saberás. Tiresias fica profundamente ofendido com tal acusação e decide revelar o que sabe. Você insistiu em buscar a sua própria ruína, pois saiba que o ímpio que profana nossa cidade és tu, rei de Tebas. Tirem este homem da minha frente, ele não passa de um velho demente. Você queria a verdade e me forçou a dizê-la. Agora, impõe a si mesmo os castigos devidos e receba os frutos da maldição que rogou. Pois eu conheço a verdade poderosa, e o que está dito, está dito. Tirem este traidor da minha frente. Ele só pode estar em conluio com a princesa Cláudia, que trouxe este homem aqui para roubar minha coroa. Édipo acusa Cláudia de traição e de conspirar junto com Tiresias uma forma de removê-lo do poder. Por que me impõe tão pesadas acusações de forma tão leviana? Eu, que sempre fui sua amiga e te fiz rei, não desejo sua coroa. E por que desejaria? Ao seu lado tenho todos os benefícios da realeza, sem ter que assumir os pesados fardos de ser um rei. Eu nunca ambiciei sua coroa. A rainha Jocasta, que a tudo observava, tentou acalmar os ânimos de seu marido e de sua irmã. Contudo, Cláudia partiu revoltada com as acusações de Édipo. Meu marido, não ligue para o que esse velho charlatão lhe disse. Esses adivinhos e oráculos não possuem mais o poder que tinham antigamente. Foi profetizado que Lion seria morto por seu filho, e este morreu quando era apenas um bebê. Após o acontecimento, Jocasta se encontra com sua serva, pois a mesma gostaria de lhe dizer algo. Minha rainha, o que tenho para te contar é muito importante. Então diga. O menino que me mandou levar para longe voltou à cidade e matou teu marido. O quê? Como assim? Lhe foi dado o nome de Édipo, e hoje ele ocupa o lugar de Laio como rei de Tebas. Dias depois de tal conversa, em uma das famosas festas do reino de Tebas, algo inesperado acontece após Jocasta se esbaldar no vinho. Cadê você, meu filho? Filho, acho que chega de vinho pra você. Se tornou um homem forte, belo. Quando era um neném era tão miúdo. Me conheceu quando nenê? Ainda não descobriu? Belo, forte e um pamonha. Eu sou sua mãe. Tudo não passou de um plano para que eu não perdesse o poder. Me explica então. Aí eu traí seu pai e ele acabou descobrindo. Mas para que eu não morresse e perdesse a coroa, paguei a Gandalf para criar essa tal maldição. E veja que meu plano deu certo. Ah, Jocasta, como você é boba. Acreditou mesmo que sairia ganhando nessa? Eu sei de seu plano há vários anos. Por que acha que vim parar aqui? Paguei para aquela orácula do Araque me contar a verdade. E adivinha? Ela contou, pois era gananciosa demais para ser fiel. Gandalf maldita. Você me deu a ideia de realizar a profecia, pois no reino onde me deixaram, nunca seria o rei, pois fui adotado. Assim que descobri que Cláudio estava dando sua mão em casamento, comecei a bolar meu plano de assassinar o rei. Por que está me contando isso? Porque você está muito bêbada para lembrar, horas.
Neste momento de revelação, fez-se a luz sobre toda a escuridão que deixava cega a pobre Jocasta. Sua profecia havia se cumprido. Neste momento, Édipo a mata com sua adaga e tenta encenar que foi suicídio. Jocasta, ao tentar fugir de sua morte enganando o rei, na verdade correu de encontro a ela. Encenando, Édipo grita para fingir que está tentando impedir o suicídio de sua amada. Oh, Jocasta, não faça nada que não possa ser desfeito. Após o ocorrido, Édipo decide fazer um pronunciamento. Meu povo, venho com pesar no coração informar que, após a festa de ontem, a rainha Jocasta se matou após confessar o assassinato do rei Laio. O reino, chocado com a nova informação, volta à vida normal após alguns dias. E a praga que se assolava ao reino milagrosamente se encerra, pois no final era só um surto de gripe passageiro. O rei sanguinário continua reinando até o fim de sua vida como um rei justo e bom.